Uma das coisas que eu mais gosto na carne de porco é a variedade de preparos. A gente pode fazer ela de tantas formas possíveis. Pode ser assada, pode ser frita, pode ser cozida, pode ser de várias formas diferentes. Um prato que eu gosto muito é a costelinha suína ao molho barbecue, que é o prato que a gente vai fazer hoje. Só que com uma brasileirada que vai dar um gostinho todo especial. A gente vai fazer uma costelinha suína ao molho barbecue de goiabada, isso mesmo. Então, para começar, a gente vai fazer a marinada, porque a carne de porco, ela pede bastante tempero. E o tempo é muito importante também, é um dos ingredientes principais para fazer uma boa carne de porco. Por quê? Quanto mais tempo a gente deixar ela marinando, mais sabor ela vai pegar e vai com certeza fazer muito sucesso. E eu vou começar com vinagre de vinho tinto. Vou usar também um dente de alho. Agora, cebola. Eu sempre mantenho aqui a raiz, que facilita muito na hora de cortar. Vinagre, alho, cebola, um bom azeite de oliva, sal e pimenta do reino, que é sempre melhor moída na hora. E aqui, o nosso ingrediente principal, que é a costelinha suína. Mas e quanto à origem do suíno em si? A forma como ele é criado, alimentado e até selecionado geneticamente faz toda a diferença no modo como eu preparo. E para adquirir esses conhecimentos em primeira mão, eu visitei granjas, frigoríficos, supermercados e até laboratórios. E o resultado dessa minha jornada culinária, você começa a assistir agora. Tanto na produção orgânica quanto na industrial, a carne passa por diversas etapas antes de chegar aos lares de 210 milhões de brasileiros. Que a carne mais consumida no mundo é a carne de porco. Primeiro, porque a qualidade sensorial, o gosto dela é muito bom. Segundo, que os países da Ásia usam muito mais carne de porco do que carne vermelha. E o Brasil, que não era exportador de suíno, hoje já está provavelmente no 4º lugar de exportação de suíno. E com chance de aumentar muito, porque a gente tem fartura de grãos, de milho e soja, principalmente, que são a fonte de alimentação dos suínos. Quem me conhece sabe que eu como de tudo. Por outro lado, aqui no Brasil, parece ainda haver uma certa resistência à carne suína. Ela está longe de ser a preferência nacional, apesar de hoje ela ser a mais consumida no mundo. Será que é uma questão meramente de gosto? É por isso que hoje eu vim para a rua para saber das pessoas o que de fato elas acham da carne suína. Será que elas ainda acreditam em certos mitos? Adriano, você gosta de cozinhar? Gosto. Gosta? Em casa. Costuma fazer carne de porco? Costumo, gosto bastante. Gosta de comer, então? Gosto. Existem alguns mitos e verdades sobre carne de porco. Por exemplo, a carne de porco tem muita gordura. É verdade ou mentira? Acho que é verdade. Eu creio que não. É verdadeiro. Ela tem muita gordura. A carne de porco tem muita gordura, é verdadeiro. O suíno é uma das espécies animais, junto com o frango de corte e a galinha de postura, que mais evoluiu nos últimos 50 anos em termos de seleção. Os porcos passaram por alguns melhoramentos genéticos ao longo do tempo e hoje o porco tem muito menos gordura do que ele tinha alguns anos atrás. Então, a genética mudou e o manejo do porco também mudou. Se você pegar uma carne magra, uma parte mais magra do porco, como o lombo, ele é tão ou mais magro do que um filé mignon, do que um contrafilé. Verdade ou mentira que a carne de porco transmite doenças? Acho verdade. Hoje eu tenho um pouco de dúvida quanto a isso. Eu creio que pode ser que transmita sim. Verdadeiro. Certicose, tênia. Eu ouvi as pessoas falar, comentários, assim, tudo. Você cresceu ouvindo que a carne de Isso. porco transmite doenças. Isso. Mas você consome. Consumo. Muitos anos atrás, 25% dos rebanhos aqui na América do Sul e na África tinham incidência de cisticercose. E hoje, coisa de, 10, 15 anos atrás, isso já tinha baixado para 8%. Eu acredito que atualmente isso seja menor ainda. Então, se o produtor segue as boas normas de manejar o porco, as chances de problema com cisticercose são mínimas. E o que você faz para não se contaminar com essas doenças que você acha que transmite? Compro um lugar confiável e como bem passada. Bem passada. Então, servir carne de porco mal passada jamais? Não, jamais. E comer crua? Não, nunca. Piorou. Piorou. A percepção de que a carne suína faz mal não vem de hoje. Desde que começou a ser domesticado há mais de 7.000 anos, o porco era visto como um animal impuro.
Isso porque, diferente de aves e bovinos, ele é um onívoro, isto é, consome alimentos tanto de origem vegetal quanto animal. Já Moisés, o legislador dos hebreus, proibiu o consumo da carne de porco para o seu povo, de forma a evitar verminoses comuns na época. Até hoje, essa restrição se mantém tanto para os judeus quanto para os muçulmanos. Na Roma Antiga, a carne de porco era bastante apreciada e figurava nos grandes banquetes dos imperadores. Com o fim do Império e o início da Idade Média, os símbolos desse antigo domínio foram sendo derrubados um a um. E até o porco, que não fez nada, teve de pagar o pato. Começou a ser visto como símbolo de gula e volúpia. E hoje? Será que essas lendas que envolvem os suínos possuem algum fundamento? A carne de porco, ela apresenta inclusive algumas vantagens em termos de micronutrientes em relação à carne de boi. Ela tem uma alta quantidade de vitamina B1, ela tem uma alta quantidade de selênio, 3 vezes mais selênio, por exemplo, do que a carne de boi. Então ela acaba tendo um valor nutricional muito, muito interessante e que não fica devendo nada à carne de boi. Apenas que é um manejo mais barato, é um animal menor e a alimentação é diferente. Então, quer dizer, tudo isso contribui para o preço final do consumidor. Então, carne de porco já tinha fama de fazer mal. Não é verdade, cada dia isso está mais derrubado dentro da medicina. Como deu para ver, algumas lendas sobre a carne de porco ainda permanecem no imaginário popular. E como uma ferramenta mais poderosa que o conhecimento, eu decidi ir mais a fundo e ver com os meus próprios olhos como os porcos são criados. Não sai daí que eu já volto. Essa marinada tá super cheirosa, só que agora ela precisa ficar descansando por pelo menos 1 hora. O ideal seja que você tenha tempo de deixar umas 3 horas. Aí você passa um plástico filme e deixa descansando na geladeira. E enquanto ela descansa, a gente não vai perder tempo e vai começar a fazer o barbecue de goiabada, que é uma coisa sensacional, que você vai amar, eu tenho certeza. E o primeiro passo é picar a goiabada. Tem que ser bem equilibrado. Quanto menor você cortar, mais fácil vai ser para ela derreter. Depois é só misturar todos os ingredientes numa panela e deixar aquecer. E o ideal é você usar a goiabada em barra, assim, porque ela não tem tantos outros ingredientes como uma geleia, por exemplo, que pode acabar influenciando na textura final do nosso barbecue. Próximo passo, uma panela. Vou despejar a goiabada. E ela sozinha, assim, vai ser difícil para derreter. Então, a gente vai acrescentar aqui um pouquinho de água e mexer em fogo baixo. Assim que derreter, a gente entra com os outros ingredientes. Olha como já está totalmente derretido. Agora, a gente vai entrar com os outros ingredientes, que são o molho inglês, 1 dente de alho, 10 gramas de gengibre fresco, pimenta do reino. E o sal eu vou colocar só depois, se for preciso, porque o molho inglês já é um ingrediente bem salgado. Ferveu, desligou, vou esperar esfriar um pouquinho para depois finalizar ele no mixer. A produção industrial de suínos visa criar esses animais de forma confinada. Hoje eu vim até uma granja em Cafelândia, no Paraná, para conhecer uma produção industrial de suínos. Aqui, os animais são criados de forma confinada. Eu vim descobrir por que esse método que gera tanta polêmica é utilizado. Gilmar, eu vim de longe para poder entender um pouco mais sobre a criação dos porcos, né? Eu tô vendo que eles estão criados em confinamento. É muito diferente da criação tradicional? Sim. Essa criação, ela tem por si, tá mantendo os suínos em bem-estar e também em pouco mais de quantidade. Atualmente, a Copacol possui em torno de 13 mil matrizes. Nós produzimos mensalmente algo em torno de 30 mil leitões. Toda a parte de cria dos leitões é feita pela própria cooperativa e só a parte de finalização desses animais, que é a fase de crescimento e terminação, que ela é feita
junto aos nossos associados. Nós estamos num momento que a gente não pode retroceder, né? Então, tem espaço para a grande indústria e assim como tem que ter o espaço garantido dos pequenos produtores, que podem oferecer um alimento diferenciado, mas numa escala pequena. Dessa forma, a gente consegue garantir melhor qualidade e segurança na produção dos animais e, principalmente, também que eles vão sanitariamente melhor ao abate. Então, a gente consegue garantir que eles consumam o alimento correto aqui, da maneira correta, né? E não entrem em contato com substâncias que podem causar malefício para eles e também, consequentemente, na carne depois. Uma das ações importantes para o bem-estar do animal é ter o controle da temperatura, né? Porque, por exemplo, a gente está numa estação super quente. Como é que vocês conseguem fazer esse controle? A gente tem um sistema de cortinamento, que é o manejo. São essas cortinas laterais que a gente acaba fazendo esse manejo durante o período que esfria um pouco, a gente acaba suspendendo ela, deixando ela um pouco mais alta. Quando a temperatura está mais quente, a gente deixa ela toda abaixada. É esse sistema que a gente acaba conseguindo manter uma temperatura mais adequada aqui dentro da granja. Você acha que essas novas técnicas, então, de criação fazem com que seja mais seguro a gente consumir a carne de porco? Com certeza, a carne de porco pode ser consumida com tranquilidade, porque assim, aqui são tomadas todas as práticas de bem-estar animal. O animal se sentindo bem, consequentemente, ele vai se alimentar e tomar água direitinho. E vai, consequentemente, produzir carne, que é o que é interessante para a produção de suínos. Olha, não é só a gente que precisa se alimentar bem, não, hein? Aqui, os suínos têm à disposição um cardápio sob medida para ganhar peso e se manterem saudáveis. Como muitos produtores sabem, a dieta básica dos suínos é composta por milho moído e farelo de soja. Numa produção industrial, apenas esses elementos são insuficientes para que o animal atinja sua máxima eficiência. Aí que entram as rações comerciais, disponíveis para as diferentes etapas de vida do suíno. Aos 10 dias de vida, os leitões começam a consumir a ração pré-inicial. Alguns dias depois, passam para a inicial. Em seguida, sua alimentação será voltada para a engorda. É a vez da ração de crescimento, que ele irá comer até atingir o peso determinado. Já as fêmeas, até o próximo parto, consomem ração de gestação e, durante a amamentação, uma ração específica de lactação. Essa alimentação equilibrada faz bem para a saúde do suíno, mas ela sozinha não é suficiente. Daí a importância de ter sempre um veterinário aqui na granja. Ana, trabalhar com criação de animais é uma grande responsabilidade, né? Porque além de estar lidando com a vida dos próprios animais, também está lidando com a vida de quem consome. Vocês fazem o controle de doenças através de medicamentos? A gente faz o controle de doenças através de manejo, a instalação em si, prover a saúde dos animais na instalação correta, né? Através de vacinas. Então, os animais, eles passam por protocolos de vacinação que previnem o acontecimento de algumas doenças e quando acontece do animal apresentar alguma doença, ele é tratado especificamente para aquilo. Existe algum risco do consumidor final ingerir esses medicamentos que são ministrados aos animais? Hoje não, porque a gente trabalha muito com orientação ao produtor em cima disso. Nós temos um programa de qualidade que embasa muito a importância do produtor fazer a aplicação no momento correto para respeitar a carência, que o medicamento faça a ação no animal que precisa, porque ele precisa ser curado, e que tenha a segurança alimentar também para quando essa carne chegar ao consumidor. O alimento brasileiro é tão seguro quanto o alimento europeu. Então, seguro. A coisa mais difícil do mundo é você ter alguém que tem um problema de saúde por ingestão de alimento no Brasil. A não ser que seja um sujeito alérgico, que ele tenha feito a comida hoje e vai comer depois da manhã, de manhã jogou para fora da geladeira, aí não é problema do alimento, é problema da conservação. Hoje o consumidor pode comer carne de porco tranquilo? Com certeza. Tratar bem os animais numa granja é meio caminho andado para garantir um alimento saudável e seguro na nossa mesa. Quer saber qual é a outra metade do caminho? Então não sai daí. Agora vamos voltar para a estrela do prato, que é a costelinha. Ela já está aqui na marinada há um tempo e está prontinha para a gente começar o preparo.
Normalmente a costelinha você pode fazer no forno e ela vai demorar um tempo. Ela é uma carne de cozimento lento. Porém, se você tiver com fome, igual eu tô agora, a gente vai dar uma acelerada nesse processo e utilizar a panela de pressão. A primeira coisa é a gente dar uma selada nessa carne na própria panela. Vou colocar um pouquinho de azeite. Outra dica importante é que todos os pedaços têm que estar em contato com o fundo da panela. Se você colocar uma carne por cima da outra, elas não vão selar da forma correta. Pode deixar no fogo alto para poder selar, senão ela vai começar simplesmente a cozinhar e não vai dar a cor que a gente quer para todos os lados da carne. Olha a cor que tá essa costelinha, super dourada. Então já está na hora da gente começar o cozimento. Agora eu vou entrar com o resto da marinada. Eu vou colocar também um pouquinho mais de água, que eu já aproveitei o mesmo bol da marinada para pegar também esse sabor. Cobriu a carne, a gente vai fechar e vai deixar cozinhando. Daqui a 40 minutinhos eu mostro para vocês como é que ficou. Os suínos chegaram ao Brasil em 1532, trazidos pelos portugueses. Até algumas décadas atrás, todos os porcos que tinham aqui ainda eram descendentes diretos desses pioneiros. Mas agora a coisa está bem diferente por aqui. Os suínos que chegam às granjas são frutos de uma rigorosa seleção genética. A gente está, então, no laboratório de processamento de sêmen, é isso? Isso. Quais são as etapas que acontecem aqui? Aqui tem a coleta do sêmen e daí o processamento da dose de sêmen. Isso é importante para o melhoramento genético dos suínos? Sim, muito importante para o melhoramento. Acho que foi o passo mais importante que a suinicultura deu nos últimos anos. É onde nós conseguimos aumentar e muito a importância do macho na produção de suínos. Então, sem esse avanço da tecnologia, não seria possível ter a produção que o Brasil tem hoje de suínos? Não, de maneira alguma. Hoje nós usamos o processo de inseminação intrauterina, que leva 1,5 bilhão de células, e cada inseminação, ou cada cobertura, tem duas doses. Então é 100% assertivo, que vai dar certo essa inseminação. Isso. Hoje a nossa taxa de parição na produção, ela chega a 93%. Olha, 10 minutinhos depois, olha o que aconteceu, já pegou pressão. Agora eu vou contar 30 minutos e daqui a pouco eu abro a panela. Mas, enquanto isso, eu vou finalizar aqui esse barbecue delicioso. Então, eu vou pegar um mixer e vou passar aqui só para uniformizar. Tem os pedacinhos de alho, o gengibre. Vamos ver? E a textura? A goiabada ajuda muito na textura. Olha só como fica maravilhoso, você não precisa usar nenhum espessante. Wilson, a gente está na maternidade agora, né? Aqui onde nascem os porquinhos. Quanto tempo é a gestação do suíno? A gestação da porca suína é 115 dias. 115 dias. Aí nascem quantos, mais ou menos, por vez, por parto? Nesta granja aqui, hoje está nascendo 15,6 nascidos vivos e 16,8 nascidos total. Como é que funciona o parto? Quem que faz o parto das leitoas? Nós temos uma equipe de profissionais treinados para fazer essa atividade. Então, eles acompanham todo o parto, auxiliando a fêmea com medicamento ou com algum manejo que ele possa vir a fazer durante o parto. O leitão nascendo, ele é feito um trabalho com ele de limpeza das vias aéreas e aí o trabalho com o umbigo, que é cortado e desinfetado o umbigo. Aí depois ele é secado, colocado para aquecer e para mamar o colosso. Já está na hora de desligar a panela, liberar a pressão e ver como é que tá a carne.
cheirinho tá de matar, gente. Agora vamos ver como é que tá a carne. Olha isso. Vou mostrar como é que tá o ponto para vocês dessa carne. O objetivo é que ela esteja desmanchando. Olha isso. 30 minutos de panela de pressão e ela já alcançou esse ponto. Era isso que a gente queria. Mas não está pronta ainda, né? A gente vai pincelar ela com molho barbecue, que tem um último segredinho. Eu vou adicionar um pouco de ketchup aqui. Vamos mexer bem. E eu vou pegar uma assadeira, vou colocar a carne, pincelar esse barbecue e levar para finalizar no forno em 10 minutinhos. Sidney, hoje eu conheci a criação dos suínos desde o início, né, sobre o melhoramento genético, a inseminação, desde quando eles são pequenininhos até a parte onde vão para o abate. Agora a gente vai conhecer como que é a parte da transformação desse alimento, né, da industrialização e da produção de inúmeros produtos diferentes. Sidney, aqui é a sala onde tudo acontece, então, onde é preparada as massas para fazer as linguiças, presunto. Como é que funciona aqui? Isso, aqui é a nossa sala de massa, né? Então, tudo que é massa, a gente faz aqui nesse local. Então, desde massa de salame, massa de mortadela, massa das linguiças, calabresas, tudo é feito nesse local aqui. Então, aqui é o processo, eu digo, inicial da parte de industrialização. Então, é o processo onde que a massa é feita. E para tudo isso tem receitas específicas, vai alguns condimentos diferentes também, dependendo do produto? Sim, a gente, para cada produto, a gente tem uma formulação específica para aquele produto. A tecnologia ajuda muito vocês nessa questão de produtividade? Ajuda. Hoje, as empresas em geral procuram a tecnologia, né? Ela nos traz bastante benefícios aí, com certeza. Sidney, mas o que é o salame? Ele é feito só com carne de porco? Tem a gordura? O que diferencia ele dos outros produtos que vocês fazem aqui? O nosso salame, ele é um pouco diferente do salame colonial, porque ele é um produto onde a gente controla, ele tem vários controles desde o processo de fazer a massa dele até a parte de cura final. Então ele tem um sistema mais rigoroso de controle. Mas ele é feito só com carne de porco? Só com carne de porco. Simplesmente com carne de porco, normal, carne, a gordura. E aí, depois de embutido, ele vem para uma pré-cura, onde a gente controla hoje umidade, temperatura, tudo isso é controlado. Então, aqui a gente consegue, através da tecnologia que a gente adquiriu, a gente consegue ter, então, todo um controle, a gente consegue ter uma receita aonde que você consegue nela programar em tempos até a temperatura que você quer, a umidade que você quer, para que você consiga ter o produto no final, um produto bem seguro. Então, ele segue tudo o processo automático. Então, a temperatura é tudo controlada, a umidade também é tudo controlado, não vai ter fatores externos que vão interferir. E isso nos dá aquela segurança no final, conforme eu falei, e sempre o mesmo produto com a mesma qualidade. Eu tenho certeza que você nunca viu uma costelinha ficar pronta tão rápido, né? Então, vou pegar aqui alguns pedaços. Ai, que fome! Dar um verdinho aqui com esse crisp de couve. E vou colocar mais um pouquinho do barbecue no prato, porque eu vou confessar que eu sou fã desse molho. E tá pronto.
Nossa, eu tô ansiosa para provar esse prato. E, na verdade, desde que eu visitei todas as granjas, frigoríficos e a indústria da suinocultura em geral, eu tô muito segura em consumir carne de porco. Eu vi que as coisas que a gente escutava quando era criança, a carne de porco é perigosa, que pode transmitir doença, hoje em dia tudo isso é mito, pois eles têm um grande cuidado com a segurança alimentar. Quando a gente chega até lá, só para visitar, precisa trocar de roupa, tomar banho e ter vários cuidados, seguir várias normativas que são tanto nacionais quanto internacionais. Além disso, eu fiquei muito impressionada com o uso da tecnologia na criação dos suínos, principalmente no que se refere à seleção genética que eles praticam. É algo que realmente está fazendo toda a diferença na criação e produtividade, além, claro, da qualidade da carne. E esse prato que eu ensinei vocês a fazerem para vocês e para a família de vocês, eu vi que ele vem muitas vezes de granjas familiares. Então, são muitas famílias que trabalham há gerações no cuidado com os porcos e elas viram também essa evolução tecnológica, nos cuidados com a segurança, tudo para que a nossa família também possa estar consumindo a carne de porco com super tranquilidade. Então, pode comer sua carne de porco sem medo. Acrescentar a goiabada no barbecue deu uma brasileirada no prato e deixou muito mais a minha cara. Muito mais a ver com as histórias e com as experiências que eu vivi. É assim que eu gosto de construir cada prato. E se você quiser saber qual será a minha próxima receita e onde eu vou buscar a origem de cada ingrediente, não perca o próximo episódio de Alimentando o Mundo.